Fala, Dev! E aí, tudo certo? Sabe, existe um detalhe, um segredinho no CSS que simplesmente separa um layout amador de um trabalho de front-end que é, uau, profissional. E esse segredo é a escolha das unidades. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como fazer seus layouts pararem de quebrar e, finalmente, começarem a respirar de verdade. Me diz uma coisa, quem aí nunca passou por aquela frustração, hein? Você passa horas criando um layout, ele fica perfeito no seu monitor, mas aí quando alguém abre numa tela um pouco maior ou menor, pronto, quebra tudo. Parece que está tudo engessado, né? Pois é, a causa disso, na maioria esmagadora das vezes, está na escolha errada das unidades CSS. E é exatamente esse problema que a gente vai resolver de uma vez por todas. Mas antes a gente mergulhar de cabeça nisso, aquele recadinho rápido que ajuda demais o nosso trampo aqui. Se esse tipo de conteúdo te agrega valor, se te ajuda a ser um dev melhor, já deixa aquele like, compartilha com a galera e, claro, se inscreve no canal. Cada interação dessas é o combustível que move a gente a continuar trazendo mais e mais conteúdo para fortalecer a nossa comunidade. Fechado? Beleza? Então vamos lá. Entenda o seguinte, escolher uma unidade no CSS não é só uma questão técnica. É uma decisão de estratégia, de filosofia do seu layout. É o eterno dilema entre ter o controle absoluto, milimétrico sobre cada pedacinho da tela, ou dar flexibilidade para sua interface se adaptar, para ela ser mais orgânica. É aqui que o jogo começa de verdade. E vamos começar pelo começo, pela zona de conforto de muita gente, as unidades absolutas. Elas são o ponto de partida para muitos devs porque, olha, elas são totalmente previsíveis. Você diz um tamanho e ele vai ser aquele tamanho. O problema? Essa previsibilidade toda vem com um preço, a rigidez. E essa rigidez, meu amigo, pode virar uma bela dor de cabeça. E a rainha de todas as unidades absolutas é, sem sombra de dúvida, o pixel, o nosso famoso PX. Pensa nele como um único pontinho de luz na sua tela. Ele é fixo, imutável. Um pixel vai ser sempre um pixel, não importa o tamanho da tela, a configuração do usuário, nada. Ele é absoluto. Agora, dá uma olhada nesse código na tela. Simples, né? A gente tem uma caixinha com uma largura de 200 pixels. O que isso significa na prática? Significa que, não importa se a pessoa está vendo num celular ou numa TV de 50 polegadas, essa caixa terá sempre 200 pixels de largura. É o controle total na sua mão. Então quer dizer que pixel é ruim? De jeito nenhum, mas você tem que saber quando usar. Pixel é como um bisturi, perfeito para detalhes finos, para ajustes cirúrgicos. Pensa naquelas bordas de um pixel, em sombras com deslocamento exato, ícones que não podem mudar de tamanho, coisas que precisam ser cravadas. Mas um alerta, para a estrutura geral do layout e principalmente para fontes, usar pixel hoje em dia não é a melhor ideia. E é aqui que a mágica acontece. Se as unidades absolutas engessam, as relativas são a solução. Elas são a chave para criar interfaces que se adaptam, que crescem e encolhem de forma inteligente, que conversam com o ambiente onde estão. É com elas que a gente cria os layouts que de fato respiram. A primeira unidade relativa que a gente vai desvendar é o en. A regra dele é bem simples, na verdade. Um en é igual ao tamanho da fonte do elemento pi. Pensa nele como um multiplicador. Ele cria uma relação direta de tamanho com o elemento que está logo acima dele na hierarquia. Olha só esse exemplo prático. O nosso container Py tem uma fonte de 20 pixels. O elemento filho lá dentro tem 1.5 m. O que o navegador faz? Ele calcula 20 vezes 1.5, que dá 30 pixels. Fácil, né? Só que aqui mora o perigo. Como o en sempre olha para o Py, se você tiver vários elementos um dentro do outro, ele pode criar um efeito cascata maluco com os tamanhos se multiplicando e sendo totalmente do controle. É uma armadilha. E para resolver exatamente essa bagunça do en, entra em cena o ren. O R vem de root, que significa raiz. Ele também é relativo ao tamanho da fonte, mas a virada de chave, a grande sacada, é que ele é sempre relativo ao elemento raiz do documento inteiro, a tag HTML. E cara, isso muda tudo. Olha a diferença gritante. Por padrão, a maioria dos navegadores define a fonte da tag HTML como 16 pixels. Então, o nosso texto com 1.5 rem vai ser calculado como 16 vezes 1.5, que dá 24 pixels. E o mais importante, ele vai ter 24 pixels em qualquer lugar do site, não importa se ele está dentro de 10 divs. Isso traz uma previsibilidade, uma consistência global para o projeto que é simplesmente fantástica. Então, vamos resumir a ópera. Ren se torna a sua unidade padrão, a sua melhor amiga para tipografia e espaçamentos no projeto inteiro.
Ela garante consistência e, super importante, acessibilidade. E o M a gente ainda usa, mas em casos bem específicos, quando você de propósito quer que um elemento, tipo um ícone dentro de um botão, cresça junto com a fonte daquele botão específico. Ok, agora vamos sair um pouco do contexto da fonte e olhar para a tela, para a janela do navegador em si. Para isso, temos o VW, de Viewport Width, e o VH, de Viewport Height. A lógica é super direta. Um VW é igual a 1% da largura da área visível. Sem VH, portanto, é 100% da altura. Essa é a ferramenta perfeita para criar aquelas seções de herói que ocupam a tela inteira, sabe? É uma mão na roda. E claro, não podemos esquecer da nossa boa e velha porcentagem. Uma unidade que todo mundo já usou, mas que continua sendo uma das mais poderosas do nosso arsenal. Ela é sempre relativa a alguma propriedade do elemento pi e é a base para a gente criar grids, colunas e componentes que são fluidos e se ajustam perfeitamente dentro dos seus containers. Entender cada unidade isolada é o primeiro passo, mas o verdadeiro pulo do gato, o que diferencia um dev sênior, é saber como combinar essas ferramentas. Então agora, vamos sair da teoria e montar uma estratégia profissional, um plano de jogo para usar tudo isso na prática. Dá uma olhada nessas 3 caixas na tela. A primeira tem a largura em px, a segunda em rem e a terceira em vw. Agora, imagina que a gente está redimensionando a janela do navegador. O que acontece? A caixa em px fica lá, estática, travada. A caixa em rem só vai mudar se o usuário aumentar a fonte padrão do navegador, por exemplo. Já a caixa em vw, essa dança conforme a música, crescendo e encolhendo junto com a janela. São 3 comportamentos totalmente diferentes para 3 necessidades diferentes. Então, como a gente organiza essa caixa de ferramentas? Anota aí a receita do bolo, a estratégia profissional. Primeiro, use RANs como padrão para todas as suas fontes e espaçamentos principais. Isso já vai te dar consistência e acessibilidade. Segundo, use porcentagem para criar as colunas e os layouts floridos. Terceiro, use VW e VH para aquelas seções de tela cheia e para alguns efeitos de tipografia responsiva. E por último, guarde os pixels para o seu bisturi, para aqueles detalhes finos como bordas e sombras. E esse card aqui, cara, ele é a prova viva de que essa estratégia funciona. Olha que aula de CSS. Ele tem a largura em porcentagem, width 90%, para ser fluido, mas ele tem uma largura máxima em rem, max width 25 rem, para não ficar gigante e desengonçado em telas enormes. E todo o recheio dele, o padding e as fontes, também estão em rem, para escalar de forma consistente. É a união perfeita de flexibilidade com controle. E essa é a grande lição de hoje, pessoal. Criar layouts modernos não é sobre ficar chutando valores até dar certo. É sobre ter intenção, sobre projetar de forma consciente. É essa escolha inteligente, essa combinação estratégica de unidades que faz o layout parar de ser uma estrutura rígida e passar a ser um organismo vivo, que respira e se adapta ao mundo real. Dominar esses conceitos já te coloca num patamar muito mais alto como desenvolvedor. É um passo gigante. E para quem sentiu que quer ir além e quer continuar essa jornada e levar as habilidades de CSS para o próximo nível, existe um caminho bem claro para isso. Foi pensando exatamente nisso que eu montei o curso CSS na prática, do primeiro estilo à interface completa. É um mergulho muito mais profundo, com projetos reais para quem quer dominar de verdade o CSS moderno. E claro, ao entrar no curso você apoia diretamente o nosso canal e permite que a gente continue crescendo e criando. O apoio de cada um de vocês significa o mundo pra gente. O link tá aqui na descrição, beleza? E para a gente fechar com chave de ouro, eu quero ouvir vocês. Qual o próximo conceito de CSS que vocês querem que a gente desvende aqui no canal? Querem falar de Flexbox, de grid, de animações? Deixem as sugestões aqui nos comentários. É a participação de vocês que guia o que a gente faz por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.